Vocês certamente já ouviram falar sobre a nacionalidade. Pois bem, o que a Constituição, a nossa Constituição de 1988, tem a dizer a respeito da nacionalidade? Nós iremos abordar de forma bem rápida a respeito desse assunto, que está no artigo 12 da nossa Constituição, que trata justamente sobre esse tema. Deixa eu ler aqui a nossa lei seca, que diz assim: são brasileiros natos, os nascidos da República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então, aqui, de acordo com a Constituição, são considerados brasileiros natos as pessoas nascidas no Brasil, ainda que seus pais sejam estrangeiros. Mas é necessário dizer aqui que esses pais, ou seja, esses estrangeiros, não podem estar a serviço de seus países. Certinho? O segundo ponto que nos traz a Constituição é o seguinte: os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. É quase o inverso da primeira situação. Aqui, vamos supor que o Pedro viajou para os Estados Unidos, o Pedro e a Maria, e lá tiveram um filho. Então, esse filho ele vai ganhar a cidadania brasileira, desde que os pais estejam a serviço da nossa nação, ok? Essa é a segunda condição para que seja considerado um brasileiro, uma nacionalidade nato, ok? De nacionalidade. E o terceiro que nós trazemos aqui, ou melhor, que a Constituição traz aqui, é os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, ou seja, pai ou mãe, um dos dois brasileiros. Aí vem aqui a regrinha, desde que seja registrado em repartição brasileira, competente ou venha a residir na República Federativa do Brasil e opte em qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. O que é que nós trazemos aqui são os nascidos fora do país, mas que o pai ou a mãe são brasileiros e que esses venham a optar, ou seja, de livre e espontânea vontade, registrar o seu filho, a sua filha, de qualquer repartição brasileira. Ou, em qualquer tempo depois que atingir a maioridade, deseje ser naturalizado. O conceito de nacionalidade, irei aqui ler para vocês, que diz o seguinte: nacionalidade é o vínculo que liga a pessoa ao Estado. Tá? A pessoa ao Estado. E essa ligação de pessoa ao Estado está relacionada, por um lado, a pessoa, por outro, ao Estado, ao princípio de direito e deveres dessa mesma pessoa. Então, falar de nacionalidade é, de certa forma, algo íntimo que liga o cidadão ao seu país de origem. Nesse caso aqui, nós estamos falando de brasileiros natos, conforme o artigo 12 da Constituição Federativa do Brasil, de 1988. Se por um lado nós temos nato, por outro nós temos os naturalizados. Por esse viés, a pessoa vai adquirir a nacionalidade através da legislação brasileira. Se a pessoa é de origem a países que falam a língua portuguesa, essa pessoa precisa comprovar, no mínimo, 1 ano de residência fixa para ganhar a sua naturalização brasileira. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
Aqui nós temos uma segunda forma de naturalização, que é a extraordinária. Veja que essa segunda opção se torna de forma mais rígida, vamos dizer assim, né? Porque necessita que a pessoa tenha 15 anos de residência no Brasil, isso sem parada de tempo, vamos supor. A pessoa não pode, morou 10 anos no Brasil, foi embora, passou um ano fora e depois retornou ao Brasil. Como diz aqui a Constituição, ininterrupto, ou seja, sem intervalos. 15 anos e o segundo critério que é sem condenação penal. Então a pessoa tem que ter um comportamento, vamos dizer assim, uma índole de bom testemunho, certinho? Tem que ter essa padronização moral, vamos dizer assim. Essas são as condições. Então, quando é brasileiro nato, está no artigo 12, no inciso 1º da Constituição de 1988. São brasileiros natos, os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que os pais não estejam a serviço do país deles. O segundo critério, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, se estiverem a serviço do Brasil, é quase o oposto da primeira opção. E também os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe, sendo que é necessário o registro na formalidade em qualquer repartição brasileira. Ou também, se esses pais vierem morar no Brasil e fizerem a opção pela nacionalidade da pessoa, né? Seja homem, seja mulher. O segundo é o brasileiro naturalizado. É uma outra condição para que se adquira a nacionalidade brasileira. Também no artigo 12, inciso 2º, são naturalizados os estrangeiros que adquirem nacionalidade brasileira na forma da lei, com requisitos semelhantes aos originais. Não há distinção na lei se a pessoa é nato ou naturalizado, não. Não há distinção. Isso, exceto algumas situações, como, por exemplo, questões relacionadas à política, à candidatura de determinados cargos. Quando acontece a perda da nacionalidade, antes perder outra nacionalidade podia fazer com que perdesse também a brasileira. Agora não. Agora não é mais assim, de acordo com a emenda constitucional 131/2023. E como é hoje? Para acontecer o cancelamento da naturalização, por sentença judicial, pode haver também, ou se houver um pedido formal expresso da pessoa querendo a perda dessa nacionalidade. Nacionais natos e naturalizados, como vimos, a nacionalidade pode ser adquirida de forma primária, ou seja, os nacionais natos, ou de secundária, os nacionais naturalizados, tanto de uma forma, os natos, como numa segunda forma, maneira, a pessoa entrando em processo de naturalização. Uma vez adquirida, o indivíduo agora é nacional, não havendo distinções entre natos ou naturalizados. Foi o que eu falei anteriormente. Não é diferente. Basta que o cidadão consiga a nacionalidade de uma forma ou de outra e terão todos os direitos, exceto em algumas situações. Perderá a nacionalidade quando tiver concedida sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional do Estado. Nesse caso aqui, quando a pessoa, por algum viés, por alguma situação criminosa, falsificou documentos para que ganhasse a sua nacionalidade, nesse caso, há imediatamente a perda desse documento. E a segunda opção é quando o cidadão atenta contra o Estado democrático de direito. Nessas duas situações, poderá acontecer a perda da nacionalidade. Lembrando que a renúncia da nacionalidade não impede que o interessado
possa readquirir novamente a sua nacionalidade, certo? Antes, a regra era a perda da nacionalidade por adquirir outra nacionalidade, mas agora só perde a nacionalidade mediante pedido expresso. Além disso, não é possível fazer esse pedido e a pessoa ficar, de repente, sem nacionalidade. Só não pode chegar de forma que não tenha a nacionalidade e solicitar a nacionalidade brasileira. Por algum motivo, a pessoa pode ter perdido lá atrás. Então, para ter a nacionalidade brasileira, um dos requisitos fundamentais é já ter uma primeira. Deu para entender? Até caiu uma questão no exame da ordem que dizia justamente assim: Sofia, brasileira nata, com dupla nacionalidade, portuguesa e brasileira, decidiu renunciar à nacionalidade brasileira e procurou um advogado para receber determinada orientação. Então, vem aqui a pergunta, depois da avaliação, o advogado falou à sua cliente. A resposta correta nesse caso é renúncia sendo feita de forma expressa. Foi a orientação que o advogado deu para a Sofia. Ó, você deve fazer a renúncia de forma expressa perante a autoridade brasileira competente. Essa autoridade te dará causa a declaração da perda da nacionalidade brasileira. Essa resposta está no artigo 12, no parágrafo 4 do inciso 2º da Constituição Federal. É um resumo bem rápido, é uma discussão, né? Como o próprio canal diz, direito em voz alta. Então, na medida que eu vou aprendendo, né? O professor sempre está aprendendo, o professor não sabe tudo, o professor é um mero mediador do conhecimento, perca os próximos assuntos. Se você, assim como eu, gosta do ramo jurídico, firme e forte, deixe o seu like, se inscreva no canal. E se não quiser se inscrever, não se inscreva, mas eu te agradeço por ter assistido até aqui. O importante não é ganhar like, não é ganhar rios de dinheiro. Se vier tudo isso é bom, não vamos ser hipócritas. Mas o importante aqui, de fato, é ter o prazer pelo conhecimento da área jurídica, né? Pelo aprender, pelo compartilhar e principalmente também divulgar esse conhecimento com vocês que estão em casa. Que assim como eu gosto também do direito. Na verdade, abraço.